A única coisa que eu peço ao pastor é o seguinte, que ele pegue o jatinho dele de luxo, que eu não sei quem paga, se é a igreja ou se não é, mas pega o jatinho de luxo e pousa aqui nos Estados Unidos, e aí quando você for falar da minha família, você fala pessoalmente comigo, no estúdio, olhando na minha cara. Porque aí eu quero ver se você vai ser macho de falar do meu avô olhando na minha cara. Nem todos são inocentes, onde a verdade incomoda. Ponto crítico. Um desses apoios que outrora era considerado sagrado, perdoem o trocadilho aqui, era o apoio do pastor Xinga Fala Fala. O Xinga Fala Fala, que vocês talvez conheçam como Silas Malafaia, tá um pouco desesperado. Tem imagem aí do pastor Xinga Fala Fala? A gente pastor Xinga Fala Fala. Deixa ele aí um pouquinho. Ele tá um pouquinho desesperado. Por que ele tá tão desesperado? Porque ele tá acostumado a pegar o telefone e dar bronca no Bolsonaro, a ter influência junto ao Bolsonaro. Ele está acostumado a ser uma eminência parda dentro da política brasileira. E hoje ele está completamente escanteado. Perdeu completamente essa capacidade de articulação. E aí você pode me perguntar, perdeu por quê? Bom, eu vejo que ele perdeu porque ele apostou no cavalo errado. E vejam vocês como o Fala-Fala muda de posição de acordo com o tempo. E para isso eu vou fazer uma pequena linha do tempo com vocês. Até determinado momento, o Fala-Fala era uma das pessoas que mais falavam contra o Tarcísio. Vejam que coisa mais interessante. Em junho de 2024, por exemplo, o Fala-Fala, após o Tarcísio ter oferecido um jantar, ter ido a um jantar oferecido pelo Luciano Huck, disse o seguinte: o cara ia a um jantar na casa de um inimigo político? Isso significa intimidade? Conversa mais chegada? Já sabemos a real intenção desse sujeito? Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio e querer que Bolsonaro fique... Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio de querer que Bolsonaro fique inelegível até 2026. Vejam, está extraído aí da imprensa que Malafaia estava dizendo que desconfiava que Tarcísio trabalhasse para que Bolsonaro ficasse inelegível. Malafaia, Fala-Fala, disse isso. Quero ver dizer que não disse. Em agosto do ano passado, durante uma manifestação na Avenida Paulista, o Fala-Fala criticou a ausência do Tarcísio e disse que o Bolsonaro era insubstituível. De novo, não quero cometer o erro aqui, não vou fazer edição maldosa, não quero cometer o erro de fazer nada além de dizer a citação do pastor Xinga Fala-Fala. Disse ele: cadê aqueles que diziam ser opção no lugar do Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que estão? Era para estarem aqui, minha gente. Sabe o que fica provado? Que até aqui Bolsonaro era insubstituível. Agosto do ano passado. Imagina vocês, quem tem um pouco mais de 7 meses, 8 meses de idade, deve lembrar disso. No mesmo mês, o pastor também disse que Tarcísio quer ganhar bolsonarismo, mas é omisso com Bolsonaro. Palavras dele, estou repercutindo a manchete da BBC. Ou seja, às 11h59 da noite, o Malafaia era um guerreiro contra o Tarcísio. Dizia que o Tarcísio queria botar o Bolsonaro inelegível, criticou por se colocar como oposição contra o Bolsonaro, disse que ele era omisso, e daí, meia-noite, a magia aconteceu. Eis que Bolsonaro é preso. Vai para a prisão domiciliar. E aí, rei morto é rei posto. E hoje eu vou expor para vocês. Eu não queria, eu estava quieto no meu canto, mas hoje vamos expor para vocês. Porque o Malafaia se encontrou com o Tarcísio às vésperas do 7 de setembro. E algo aconteceu nesse encontro. E vejam, não estou aqui falando de o encontro é público e incontroverso. Também é pública e incontroversa a postura do pastor Xinga Fala-Fala a respeito do Tarcísio. A mudança é brutal. Bom, eu posso e vou fazer algumas especulações.
mas vou deixar as especulações para alguém que não é simpático a mim, alguém que nunca concorda comigo. Eu vou deixar as especulações para o UOL. O que diz o UOL? Que Malafaia estava em busca de sobrevivência política. E o que a gente ouviu sobre os bastidores? O que se comenta em torno dessas reuniões? Que naquele momento havia sido discutido quão benéfica seria e sacramentado com o apoio do pastor uma chapa à presidência da República, uma vez que Jair tinha acabado de ser preso, uma chapa Michele, vice, Tarcísio, presidente. O que agradaria muito ao pastor Fala-Fala, porque dizem que é uma pessoa de grande influência junto a Michele. E é disso que parece que o pastor Fala-Fala gosta, ter influência. Parece que está desesperado porque perdeu a influência. E quando o Flávio Bolsonaro anunciou a sua candidatura, ele foi uma das viúvas mais histéricas de todas. Praticamente uma carpideira. De novo, não querem acreditar em mim? Vamos aos fatos, vamos às aspas deles. Malafaia diz não engolir a candidatura de Flávio, defende Tarcísio e vira alvo de Eduardo. Outra manchete. Malafaia critica a candidatura de Flávio e defende chapa Tarcísio e Michele. Malafaia abre fogo. Flávio é erro. Tarcísio é a solução. Malafaia critica a decisão de Bolsonaro de indicar Flávio à presidência. Comigo não cola. Malafaia critica amadorismo de Flávio e aposta em Tarcísio para a presidência. De novo, as falas não são minhas. A sorte que nós temos, como nós vimos no programa de hoje, é que o pastor Fala-Fala só fala merda. A capacidade dele de análise de política é a mesma de um chimpanzé. É muito articulado, é ótimo apologeta, mas não tem visão política nenhuma. E tem também muita opinião volável sobre muitos assuntos. Inclusive sobre mim e sobre o Eduardo. Vejam, eu tenho idade para me lembrar dessas falas aqui do próprio pastor Fala-Fala. E em vez de aspas, dessa vez, vamos ouvir na própria voz do pastor. É toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola aqui. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem tá lá e com quem fala com o assessor. Ou seja, desculpa, esse era o vídeo do pastor Fala-Fala elogiando o nosso trabalho que levou a carta do Trump ao Bolsonaro? Sabe por que eu não tô surpreso? Não só porque eu vi esse áudio, mas porque até este momento eu tinha uma relação muito boa com o pastor Fala-Fala. A gente se falava com enorme frequência, não vou dizer enorme frequência, mas com alguma frequência. Na verdade, há não muitos meses, o pastor Fala-Fala ficava me mandando o videozinho dele dublado com inteligência artificial e ficava pedindo para que o Eduardo e eu levássemos o vídeo para a atenção dos nossos contatos nos Estados Unidos. O pastor, que agora parece tigrão e parece nos criticar e criticar muito o Eduardo, não era crítico ao nosso trabalho aqui não, pelo contrário, ele se colocava como um aliado. Mas, como muda de opinião de acordo com a maré, achou que a repercussão das tarifas, que não foram colocadas por nós, você sabe, tinha sido, na visão dele, desfavorável. E aí o que faz Xinga Fala-Fala? Muda de opinião mais uma vez e passou a fazer, inclusive, o vexame de criticar vocês, pessoas de bem, que tinham ido à manifestação de 7 de setembro com a bandeira dos Estados Unidos. Isso, obviamente, logo depois da reunião dele com Tarcísio e já embarcado na ideia de Tarcísio com Michele de vice, cujo maior adversário, naquele momento, era justamente a ideia da candidatura do Eduardo Bolsonaro. Então o pastor muda de opinião de acordo com a conveniência do momento. E agora, depois de dizer claramente que Flávio era um erro, depois do devaneio de achar que só porque ia falar grosso
ia criticar, ia se botar contra, ia conseguir derrubar a candidatura do Flávio. Agora, depois de dizer que com ele não ia colar, que o Flávio era um amador, que o Flávio era um erro, agora este mesmo sujeito quer que as pessoas que idealizaram e viabilizaram a candidatura hoje extremamente bem-sucedida do Flávio Bolsonaro, mais especificamente do Eduardo, o Xinga Fala quer dizer o que essas pessoas devem fazer. Literalmente, veja o que diz. Xinga Fala. Silas Malafaia diz que Eduardo calado ajuda mais na campanha de Flávio do que falando asneira. Logo ele. Vejam que loucura. O sujeito que errou em todas as suas análises, um analfabeto político, o sujeito que não tem a menor ideia de teoria política, absolutamente nada, totalmente desconectado do movimento político internacional. O sujeito que diz que o Flávio, portanto, pela ignorância, não por maldade apenas, mas por ignorância, o sujeito que acha que o Flávio não teria a menor chance, quer dizer para o cara que inventou a candidatura do Flávio Bolsonaro, que contra tudo e contra todos agora está liderando as pesquisas, que o cara que idealizou e viabilizou a candidatura do Flávio tem que se comportar, que é o que deve falar, o que não quer falar. Ora, cala a boca. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Não enche o saco. Como disse bem o Mafinha no X, os mesmos que fizeram tudo para impedir o Flávio de ser candidato agora estão acusando quem viabilizou a candidatura de estar atrapalhando. O Eduardo construiu, idealizou a pré-candidatura do Flávio. E agora é um empecilho, precisa ser calado. E por quê? Por que precisa ser calado? Porque é claro, é evidente que, vendo que eles não conseguiram derrotar o projeto bolsonarista, eles querem reduzir a influência do nosso movimento dentro da candidatura do Flávio e tentar domesticar a candidatura do Flávio em direção ao projeto fracassado deles. E como que se faz isso? Ora, tentando diminuir a influência de Eduardo Bolsonaro. Por isso, vocês vão ver um monte de gente tentando falar que o Eduardo é o camisa 10. Se o Eduardo é o camisa 10, eu sou o camisa 9. Eu já vou chegar no post do Fala sobre mim. Mas não é a primeira vez que ele trata comigo. Há um pouco mais de um mês, ele me chamou para um debate sobre Flávio e o Tarcísio, e eu falei que eu teria o maior prazer, mas que o debate tinha perdido o objeto, porque o próprio candidato do Malafaia, o Tarcísio, de quem, aliás, eu gosto muito, com quem eu tenho ótima relação, acho que ele gosta de mim também, tinha encerrado o debate, dizendo publicamente, múltiplas vezes, que ele próprio estava com o Flávio, ou seja, Tarcísio. Agora, já que o pastor mudou tanto e muda tanto de posição, eu fico até feliz, né, de vê-lo querendo dar pitaco, de contribuir de alguma forma na campanha do Flávio. Pelo menos é um passo na direção certa. E eu falei isso no X. O pastor não gostou e entrou no modo desespero. Eis o que ele disse. O filhote da ditadura, Paulo Figueiredo, calado, é um poeta. Lula agradece toda a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. É o camisa 9 de Lula. Só kkk, muito kkk. Pastor, kkk é riso. Riso, como ensinou o argumento do Olavo de Carvalho, como ensinou o professor Olavo de Carvalho, riso é argumento de puta. E você resolveu partir para ofensa para mim, em cima de mim, mas não é acima de mim, né? Você resolveu partir para a ofensa dos meus familiares. Você já havia xingado meu pai sei lá, um mês atrás, agora passou a xingar o meu avô e a memória das pessoas que restabeleceram a democracia no Brasil. O homem que estava por trás da anistia, por trás da abertura, por trás da eleição direta para Congresso, para governadores, que passou o poder pacificamente para os civis. E esse é um debate que eu posso ter com o pastor Fala a qualquer momento. A única coisa que eu peço ao pastor é o seguinte, que ele pegue o jatinho dele de luxo, que eu não sei quem paga, se é a igreja ou se não é, mas pega o jatinho de luxo e pousa aqui nos Estados Unidos, e aí quando você for falar da minha família, você fala pessoalmente comigo, no estúdio, olhando na minha cara. Porque eu quero ver se você vai ser macho de falar do meu avô olhando na minha cara. Com o maior prazer, participo do debate com a maior satisfação. Debate de ideias pode ser em qualquer lugar. Debate para falar da honra da minha família, pessoalmente. E eu acho esse ponto um ponto baixo. Porque, eu digo, chamar de filhote da ditadura, um termo
que ficou conhecido pelo Brizola, nem o Brizola mais utilizaria esse termo. O Brizola terminou a vida amigo do meu avô. O Brizola foi se transformando muito com o tempo, terminou a vida anti-Lula e amigo do meu avô. Acho que o Brizola, inclusive, abandonou o Lula antes do Malafaia. E eu duvido que o Brizola me chamasse de filhote da ditadura. Quem que eu acho que me chamaria de filhote da ditadura? O Lindbergh Farinhas, o Érico Hilton. O cara que me chama de camisa 9 do Lula são esses.